Mãe é suspeita de matar e degolar o filho de 5 anos em João Pessoa. Polícia prende 8 pessoas suspeitas de homicídio no centro de Campina Grande. TV Borborema promove ação entre colaboradores para falar sobre saúde mental. No esporte, Botafogo de João Pessoa tem jogo decisivo neste sábado pela Série C. E ainda a programação para o final de semana com a agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje com uma tragédia. O caso da criança morta a golpes de faca e que teve a cabeça decepada no bairro de Mangabeira. A principal suspeita é a mãe. Vizinhos ouviram os pedidos de socorro da criança. Era por volta das 4 horas da manhã, quando vizinhos acionaram a polícia após ouvirem os gritos de socorro. Eu escutei a criança só dizendo: mamãe, eu te amo, mamãe, não me mate não, mamãe, socorro, abre a porta. E aí eu, na minha intuição, eu pensei até que a criança estava só dentro de casa, mas ela estava, e a gente não sabia, né? Aí a minha mulher disse: rapaz, esse negócio tá errado aí, eu disse: eu vou ligar para a polícia. A mulher: não, ligue não, que você vai se envolver com isso. Não, tem de ligar. Uma criança pedindo socorro. E eu liguei para a polícia e a polícia veio e aconteceu isso aí. Essa mulher, ela é novata no prédio, faz aproximadamente 30 dias que ela chegou aí. A gente não tem conhecimento da vida pregressa dela, não. Tudo aconteceu neste endereço, um edifício residencial localizado na rua Manuel Rosa da Silva, no bairro de Mangabeira 4. A polícia militar foi acionada para um chamado em relação a uma criança que estaria abandonada dentro do apartamento. Foi ao chegar no local que eles perceberam a cena da criança degolada e a cabeça nos braços da mãe. A cena chocou até as autoridades envolvidas na ocorrência. É um fato lamentável, uma cena extremamente triste, né, e dantesca. Eu tenho 29 anos de polícia, nunca vi uma cena dessa, né, para os senhores terem ideia. Quando a guarnição chegou, a criança também já estava morta, né, a acusada, que é provavelmente a mãe da criança, ela partiu para cima dos policiais, que tiveram que efetuar disparo para se resguardar a integridade física, né? Ela estava com 2 facas, ela decapitou a criança, né? É um menino. Conseguimos conter ela ainda tentou suicidar na nossa frente, conseguimos conter, algemá-la e acionamos o SAMU, que a conduziu lá para o hospital de trauma. Um local de ocorrência muito difícil, difícil de descrever, até porque, apesar de fazer parte da nossa profissão, existem ocorrências e ocorrências. Então, essa é de uma sensibilidade muito grande. A vítima foi essa criança. Realmente foi constatado que essa criança foi decapitada. A gente sabe que a agressora, que é a mãe dessa criança, ela precisou ser contida, cometeu injusta agressão contra esses policiais também e foi socorrida e está no SAMU. A criança estava completamente decapitada, apresentava 2 lesões na região do coração. Também tinha um gato agonizando em outro quarto e vídeos de rituais satânicos de decapitação na casa. Assim, Na rua, vizinhos relataram sobre o impacto da notícia. Isso não é coisa que se faça não, uma mãe, porque mãe é mãe. Fazer isso, Ave Maria, eu fiquei, tempo de me acabar. E eu senti a voz pedindo socorro, socorro, aquele bem longe. Eu me acordei, aí abri a janela e realmente continuou, socorro, socorro, não, gritando muito. O vizinho ali informou que a mãe tinha matado o filho, né, que é um menino. Mas a gente não tinha noção que ela tinha degolado, tinha ficado com a cabeça no colo, né. Então, assim, é uma situação complicada. A gente amanhece na sexta-feira, né? Uma notícia dessa na nossa rua. Essa rua aqui é tão tranquila, né? Então, é triste, né? É complicado. Eu que sou pai, a gente fica numa situação, assim, chocante, né?
E uma importante operação foi realizada pela Polícia Civil aqui em Campina Grande. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão contra um grupo suspeito de participação na morte de um homem no centro de Campina Grande. Conforme a Delegacia de Homicídios, todos os 8 presos estão diretamente envolvidos no assassinato de Rafael Souza Lima, que tinha 39 anos de idade. Ele foi morto a tiros na madrugada de 26 de julho, numa casa abandonada no centro de Campina Grande. O corpo dele foi desovado em um terreno baldio na rua Elias Asfora. Até agora foram presos 5 homens e 3 mulheres. Tudo tem a ver com o tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídio passou a investigar esse crime, que ocorreu no dia 26 de julho desse ano, um crime bárbaro, na verdade. A vítima, que era traficante de drogas, isso é inegável pelas apurações do inquérito policial, ele foi abordado, levado e mobilizado até uma casa abandonada ali no centro da cidade. Lá ele foi torturado e recebeu pelo menos 5 tiros na cabeça. Após ser executado, levaram o corpo dessa vítima para um terreno baldio e esse corpo foi encontrado na manhã seguinte, como vocês bem noticiaram aí na imprensa. Pois bem, começamos as investigações e nesse inquérito policial conseguimos identificar 9 pessoas envolvidas nesse homicídio, desde o mandante aos 3 executores e também pessoas envolvidas na participação do crime, desde a pessoa que cedeu a arma de fogo, a pessoa que indicou o paradeiro da vítima, enfim, uma rede criminosa. Durante as investigações também conseguimos identificar que se tratava ali de uma rede traficante, que atuava ali na região do centro da cidade, Feira Central, Praça Clementino Procópio, enfim. E no dia de ontem deflagramos a operação com a prisão desses suspeitos, foram 3 mulheres e 5 homens no total, um deles se encontra foragido e conseguimos inclusive apreender drogas ilícitas, crack, num bar na Feira Central de uma das pessoas também que tinha sido presa. O delegado reiterou que a disputa por bocas de fumo levou à trama da morte de Rafael. Esse homicídio teve como motivação a disputa por venda de tráfico ali na região do centro. Ele teria sido aí decretado por essa rede criminosa, daí o nome da operação, e, como eu disse, brutalmente assassinado. A investigação está completa, foram mandados de prisão expedidos pelo 2º Tribunal do Júri, com parecer do Ministério Público, e agora seguem para a audiência de custódia e acreditamos que o processo seguirá o curso normal. E um outro homem foi preso por furto de carros aqui em Campina Grande. Ele usava um equipamento chamado Chapolin para cometer os crimes. A prisão do homem foi realizada por policiais da 2ª Delegacia Distrital aqui de Campina Grande, que fica no centro da cidade. O homem é acusado de vários arrombamentos em veículos no centro e em alguns bairros também da cidade. Com ele, os policiais apreenderam um dispositivo que destravava as portas dos veículos. O delegado Rafael Pedrosa explicou como o homem atuava no crime. Chegaram boletins de ocorrência, aportaram na nossa delegacia, dando conta de que havia alguns arrombamentos de veículo com posterior utilização desses objetos, notadamente carteiras, documentos, cartões de crédito, e posteriormente eram efetivadas compras em supermercados. Em uma dessas ações, visualizamos que, através das câmeras do CICC e também das câmeras de segurança dos estabelecimentos, que a vítima chegava, por exemplo, colocava seu carro ali no estacionamento, enquanto os autores do crime ficavam aguardando ela sair. Pouco tempo depois que essa vítima saía, eles já estavam com um dispositivo acionado para bloquear a trava e os alarmes dos veículos, e logo depois, já numa ação bem rápida, subtraíam os pertences e depois utilizavam esses cartões de créditos em estabelecimentos, em supermercados para compra de produtos bem valiosos, como, por exemplo, iPhone da mais nova geração. Conforme o delegado, o homem agia na companhia de uma mulher. Ela não foi presa. Em interrogatório, o homem ficou calado. Eles já estavam cientes de que havia toda uma monitoração através de câmeras, preferiram os dois ficar em silêncio. A mulher também, nós também pedimos a prisão dessa mulher que atuava junto com ele, porém, infelizmente, o judiciário decretou a preventiva tão somente da pessoa do sexo masculino. A dupla parecia até insuspeita, segundo o delegado. Não se trata apenas de moradores de rua, como normalmente acontecem esses furtos na área central.
Na verdade, ele utilizava de um veículo, acho que um veículo Corsa, se eu não me engano, e sua atuação não se restringia tão somente ao centro, mas tinha a atuação dele no Alto Branco, nas proximidades ali do Parque da Criança. E é importante a gente alertar para a população que tenha cuidado quando sai do seu carro, né? Verifique sempre se realmente, ao travar o veículo, a porta está trancada ou não, porque eles utilizam muito, o objeto é bastante semelhante com o controle remoto, bloqueia a sinalização e aí acabam entrando no veículo. O instrumento apreendido com o homem foi este objeto apelidado de Chapolin. Existe o chamado Chapolin, né, que é um dispositivo que eles constroem totalmente com essa intenção, e também existe a modificação dos controles remotos, eles modificam lá o dispositivo que intercepta o sinal do travamento dos veículos. Então, mais uma vez, reforço que a população tenha cuidado ao sair do seu veículo e verifique se as portas realmente estão trancadas ou não. E agora uma notícia boa. Depois de 4 dias, funcionários do Banco do Brasil aqui de Campina Grande e região aprovaram o fim da greve. Esdras Luciano, que é presidente do Sindicato dos Bancários, falou sobre o acordo firmado. Vamos ouvir. Os bancários do Banco do Brasil, da base de Campina Grande e região, em assembleia realizada na noite desta quinta-feira, dia 19 de setembro, decidiram acatar a proposta apresentada pelo banco para a renovação da convenção do acordo coletivo de trabalho e encerrar a greve que foi iniciada na última segunda-feira. Portanto, a partir desta sexta-feira, as agências do Banco do Brasil voltam a funcionar normalmente em toda a região de Campina Grande e das cidades circunvizinhas. E o Banco Central anunciou o aumento da taxa Selic. A decisão impacta no consumo da população e reajusta impostos sobre financiamentos. De Brasília, Fernanda Duarte chega com as informações. O aumento da taxa Selic foi anunciado essa semana pelo Banco Central. A taxa, que vinha se mantendo em 10,5%, aumentou 0,25%, chegando a 10,75%, sendo o primeiro aumento desde o início do governo Lula. Mas você sabe o que é taxa Selic? A Selic é uma taxa básica de juros que ajuda o Banco Central a controlar a inflação. Quando os preços sobem acima do previsto, a Selic é reajustada. O resultado disso é um crédito mais caro para o consumidor, o que dificulta o consumo e também os financiamentos. Para o economista Demontier Camelo, o aumento da Selic se deu por causa do descontrole do governo em relação aos gastos dentro do orçamento. Alguns especialistas dizem que a taxa vai encarecer o crédito, vai encarecer o dinheiro para o consumidor. De fato, sim, mas tudo isso é consequência de uma política fiscal desajustada do governo federal, que insiste em aumentar impostos e não controlar os seus gastos. O Banco Central, por sua vez, é obrigado a aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, porque a inflação é um mal que corrói o poder de compra do consumidor, encarecendo os preços, inclusive, da cesta básica. Vamos ver como vai ser os próximos meses nessas escaladas aí de subida ou, quem sabe, uma descida de taxa de juros. De acordo com o Banco Central, se os preços não forem controlados, a Selic deve aumentar mais vezes até 2026. Segundo o Ministério da Fazenda, fatores como a crise climática vivida pelo país têm dificultado a baixa nos preços e o controle de impostos no mercado. A seguir, Botafogo de João Pessoa entra em campo neste fim de semana contra o São Bernardo de São Paulo. O jogo vale a vida na Série C. E ainda a programação do fim de semana com a nossa agenda cultural. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e vamos falar sobre saúde mental. A TV Borborema promoveu na manhã dessa sexta-feira um momento de discussão em torno da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Um momento para trocar experiência e aprendizado.
O encontro reuniu a psicóloga Fábia Juliana e colaboradores da TV Borborema. Profissionais dos setores de jornalismo, operacional e serviços gerais reservaram parte do expediente para ouvir e falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Antes da conversa, um breve momento de relaxamento. Na pauta da palestra, temas como saúde mental e diferença entre depressão e estado deprimido. Pelo que a gente falou hoje, né, da questão de ser um tema muito importante para se falar assim, no decorrer do ano todo, né, não engessávamos assim, só nesse mês de setembro, né, mas que a gente consiga, por exemplo, disseminar o tema da valorização da vida, o tema da saúde mental para o resto do ano, porque é um tema assim, muito recorrente e quanto mais se falar, mais, vamos dizer assim, mais as pessoas vão ter acesso à informação, mais as pessoas vão, por exemplo, saber como buscar ajuda mais rápido possível. Para os colaboradores, foi um momento de troca de experiências e muito aprendizado. Que a gente viu essa evolução da campanha, né? Há alguns anos atrás, a gente pensava no Setembro Amarelo muito como uma campanha de prevenção ao suicídio. E que bom que ela evoluiu, ela conseguiu abranger ainda mais a questão da saúde mental. Hoje, a gente falando em Setembro Amarelo, a gente não remete apenas à questão do suicídio, mas a gente também fala muito sobre o cuidar da mente, né? Pensar, parar, refletir, analisar sobre as suas emoções, entender aquelas emoções. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a bandeira principal hoje da campanha de Setembro Amarelo é isso, é discutir saúde mental como um todo. Manuel é recém-chegado na TV Borborema e valorizou o momento entre os colegas. Com os relatos de outras pessoas, né, do seu colaborador, enfim, da pessoa que está ali do seu lado, do seu amigo, você acaba também se abrindo mais. Então você vê assim que tipo uma coisa que acontece, que está acontecendo na vida de uma pessoa tão próxima que está ali todos os dias, né, que é uma coisa que acontece no Brasil todo. Então nós precisamos falar sobre saúde mental, principalmente nesse cenário também de empresa, porque você não consegue também desligar. Você não é uma máquina que você vai lá, aperta um botão e você desliga e você chega em casa e esquece. Muitas vezes você está em casa fisicamente, mas a sua mente está lá na empresa. Então, assim, é um momento para você se distrair e também desabafar, né, sobre os problemas que são rotineiros, basicamente, na vida de todo mundo. Bom, e agora a gente fala de futebol. O Botafogo de João Pessoa entra em campo neste fim de semana contra o São Bernardo de São Paulo. O jogo vale a vida na Série C do Campeonato Brasileiro, pois só a vitória interessa ao time da capital. Jonatas Venâncios chega com as informações. É vencer ou vencer? Esse é o dilema do Botafogo nesta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O time do Belo, que em 3 partidas soma 2 vitórias e 1 empate. E precisa mais do que nunca da vitória para seguir sonhando com o inédito acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Evaristo Pisa e seus comandados têm apenas um objetivo, na verdade 2. Vencer as 2 próximas partidas em casa, diante de seu torcedor, para conseguir esse acesso à segundona. O time do Botafogo, que neste fim de semana, mais precisamente neste sábado às 8 horas da noite, enfrenta o São Bernardo, time que perdeu na última semana jogando fora de casa e precisa desses 3 pontos aí mais do que nunca. Evaristo Pisa, inclusive, deve colocar em campo o que tem de melhor em suas mãos e tem várias opções para isso, tem como explorar bem esse elenco do Belo. O torcedor, mais do que nunca, fará a diferença e deve fazer a diferença nesse jogo. Inclusive, o time do Botafogo convoca os seus torcedores para se fazerem presentes aí no Almeidão. No último jogo, jogando na capital paraibana, 11 mil torcedores foram contabilizados no empate entre Botafogo e Volta Redonda em 0-0. E agora o time do Belo depende muito dessa vitória, desses 3 pontos jogando no Almeidão. Bom, e sexta-feira chegou e você fica por dentro do que vai rolar em Campina Grande no final de semana com a nossa agenda cultural. Sextou, meu povo! É hora de ver o que vai acontecer no fim de semana com a nossa agenda cultural que já está no ar. O seu sextou é no Boteco do Seu Luiz, ao som de Ítalo Alves e Gi Medeiros.
uma noite romântica com seu par, Jaelson Nunes estará na Faz. Mas se você é o oposto, pode começar seu fim de semana com o pé direito, na vibezinha da Ox, na agitação de Ranieri Gomes e Milber Araújo. Ô mulher marrenta, agora puxa briga e mesmo assim é o amor da minha vida. E não para por aí, o sábado é no Laranja Mecânica, com a Garagem do Barca, trazendo os shows de Garagem de Bamba e Michel Barca. Para quem quer aproveitar uma peça, sexta e sábado podem vir acompanhados de Ficções, estrelado pela atriz Vera Holtz. Aí tudo se acalma e desaparece de novo no vazio, no silêncio. No Quintal do Tenebra tem Bora Joey, que deixou um recadinho pra gente. Salve, salve pessoal, eu sou Rodrigo Braga, vocalista da Bora Joe. Quero convidá-los para estarmos sabadão, dia 21, no Rolê do Quintal. Tem Bora Joe tocando vários clássicos do rock nacional, mais 2 DJs, DJ Ian, Purple Café, pra gente entrar no domingo naquela vibe. Sabadão, dia 21, Rolê do Quintal, Bora Joe. E pra quem curte um cineminha, tem filmaço nas telinhas. Ligação Sombria está disponível, estrelado por Nicolas Cage e Joel Kinnaman. You're not listening to me. I will shoot you. And this cop... Viu que tem programação para todos os públicos, né? Escolha a sua e vai curtir. Até a próxima semana. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos uma ótima noite. Você acompanha agora o SBT Brasil. Aproveite bem seu fim de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira. Tchau, tchau.